Olá, bom dia, crianças. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar aí a página 47 do livro didático. Vamos dar continuidade às atividades, falando então sobre carta pessoal de reclamação. Então vamos lá continuar nossas atividades. Então, muito bem, crianças, continuando aí as nossas atividades, tá? Os exercícios que nós vamos fazer hoje é ainda aí analisando então uma carta de reclamação, né? Ou melhor, uma carta pessoal de reclamação que a Fernanda fez, né, para o Departamento de Água e Esgoto, que é o DAEB. E aí ela diz, né, nessa carta que estava acontecendo aí então um escoamento, né, na Avenida Taquari, com a Avenida Padre Cacique, que aquele escoamento de água ali já vinha acontecendo aí há um tempo, né, há algum tempo, e essa água estava escoando aí em abundância. E o risco de acidentes que poderia causar ali, né, as consequências aí seriam muito graves, né, poderiam causar acidentes em razão desse escoamento de água, né, carros e motos ali poderiam chegar a derrapar, né, com a quantidade de água na pista. Então, a reclamação aqui da Fernanda ao Departamento de Água e Esgoto é referente então ao escoamento de água em via pública. Muito bem. O que nós vamos analisar aqui novamente? Vocês viram que os elementos que compõem uma carta é a data, né? A data a qual ela está sendo escrita. Outro elemento aí é o remetente, né? Quem assina a carta e quem escreve a carta. Nós temos também o destinatário, né? Que é quem recebe a carta. No nosso caso aqui da reclamação da Fernanda, quem é o destinatário aqui? É o DAEB, né? O Departamento de Água e Esgoto. E a Fernanda, quem é o remetente dessa carta. Viram aí que ela assinou a carta, tá certo? Muito bem. Esta carta aqui, ela apresenta então uma data, não é? Ela foi escrita então no dia 4 de janeiro, numa quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, e tem um horário ali, que é às 9 horas e 1 minuto. Por que que apresenta então aquele horário ali? Então vocês verificaram, né, que essa carta aí trata-se então de uma publicação no site da internet. Vocês viram que onde ela foi publicada? Olha só aqui, ó. Olha abaixo. Escoamento de água em via pública. E essa carta está disponível então em um site. cidadãoreclameaqui.com.br. Então, por esta carta ser publicada então em um site de reclamações, ela possui então um horário, tá certo? Então, vamos analisar outra coisa aqui. Quando ela começa então iniciando aí a carta dizendo prezados, então é então uma saudação, não é, ao DAEB. Ela está saudando então, né, como se a gente estivesse cumprimentando. Então, prezados aqui é um vocativo, tá? O que é o vocativo? Vocativo, então, é uma palavra ou expressão quando, então, a gente chama alguém ou algo, né? No caso aqui de uma carta, a gente usa, então, prezados. Ou pode usar também, por exemplo, excelentíssimo. Pode usar também meritíssimo. Quando a gente vai escrever uma carta também, por exemplo, a um cliente, a gente pode dizer lá, prezado cliente, ou a um gerente, prezado gerente, tá? Ou escrever então uma carta a uma professora, querido professor. Então esses termos são chamados de vocativos. São palavras que a gente usa aí como saudação em cartas, tá? No caso aqui a Fernanda usou então prezados, tá certo? Então a carta aqui tem essas características, né? Onde a gente viu então que os elementos que compõem essa carta então é remetente, um destinatário, uma data, tá certo? E tem também aqui, ó, agradecimento. Como ela tem então uma saudação, precisa ter um agradecimento, não é? Então ela diz que aguarda retorno e quando ela coloca a abreviação aqui, ó, ATT, é uma abreviação aí de atenciosamente, tá? Então é uma forma então de despedida que ela usou aqui na carta, tá? A gente usa muito aí nas cartas que a gente escreve, tá? Quando a gente manda uma carta aí para alguém, né? A gente coloca então esse tipo de agradecimento. ATT quer dizer então atenciosamente, tá certo? Então, muito bem. As atividades então de hoje é relacionada então a analisar essa carta novamente, tá bom? Então vamos lá às atividades de hoje. Muito bem, nós temos aqui a atividade número 13. Releia este trecho. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública, na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. A palavra em destaque é olha só, prezados é a palavra em destaque. É um adjetivo ou é um vocativo? Marque apenas uma alternativa.
estão prezados ali é uma saudação, não é? E aí, ele é um adjetivo ou um vocativo? Tá bom? Número 14. Além da indicação da data, há também a hora. Por que você acha que essa informação consta na carta? Então, por que você acha que consta, então, aqui, ó, a hora, logo em seguida aqui da data? Porque se trata, então, de uma publicação em um site da internet, não é? Quando a gente publica lá alguma coisa no site de internet, igual foi publicado aqui, num site, né, reclamação aqui, ou melhor, reclame aqui. É o site que está disponível essa carta de reclamação. Então, geralmente, quando publicamos algo aí na internet, sempre tem aí uma hora, tá? A hora que foi publicado. Certo? Então, atividade aqui número 13 e número 14. Então, vamos agora para a atividade número 15. Releia outro trecho. Aguardo retorno. ATT Fernanda. A palavra em destaque é uma abreviação de anteciosamente. Que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado aqui para se despedir? Então, qual outras expressões que vocês colocariam aqui? Se fosse a Fernanda, né? Se vocês fossem a Fernanda, qual termo que vocês usariam aqui, então, para se despedir? Nós temos vários termos aí para despedir, então, em cartas aqui, como uma carta formal, né? Que foi destinada, então, a um órgão público aí, né? Poderiam usar, então, até logo. Poderiam usar também cordialmente, tá? Então, são as minhas expressões que eu usaria se eu fosse a Fernanda. Agora, qual termo aí que vocês usariam para se despedir aqui nesta carta? Coloca, então, o que vocês usariam aqui, tá? A carta de reclamação que Fernanda escreveu ao DAEB foi postado no site Reclame Aqui Serviços Públicos, o qual permite que qualquer cidadão exponha por meio de um texto em formato de carta uma reclamação a respeito de um serviço público. Então, a carta de reclamação que a Fernanda escreveu ao DAEB teve esse motivo, né? Ela publicou naquele site de serviços públicos, né? Reclame Aqui Serviços Públicos, para dizer o que estava acontecendo ali naquelas avenidas, né? Estava tendo um escoamento ali exagerado de água, que isso poderia causar acidentes, né? A questão também do desperdício de água na rua. Então, ela foi o quê? Ela foi aí atenciosa, né? Ela foi atenciosa nessa questão. Ela se preocupou aí com a sociedade, né? Porque eles poderiam causar acidentes ali com pessoas que estariam circulando ali, né? Então ela foi aí muito atenciosa, né? Ela sinalizou ao DAEB, né, uma informação aí muito importante que talvez eles não saberiam ainda que estava acontecendo esse tipo ali de problema com a questão do vazamento de água. Então ela foi atenciosa, ela escreveu uma carta aí muito bem correta, né? Ela escreveu aí, foi bem sábia com as palavras, então ela soube informar direitinho o que estava acontecendo ali naquelas ruas, ali, né, nas vias públicas, ou melhor, na via pública, tá certo? Então essa foi a importância aí, o objetivo que a Fernanda teve ao escrever a carta, né, para o site Reclame Aqui Serviços Públicos. Então, o objetivo dela foi isso, né? Informar o que estava acontecendo ali nessa questão aí do vazamento, né, do escoamento aí de água exagerado na via pública. Número 16. Ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Então, vocês vão então colocar aqui qual que é a opinião de vocês sobre a carta que a Fernanda escreveu ao DAEB, né? E ela mostrou uma atitude aí cidadã, né? Por que ela teve essa atitude? Tá certo? Vocês vão escrever aqui nessas linhas aqui, tá bom? Então, são as atividades hoje de língua portuguesa, falando então aí sobre a carta, né? Pessoal aí de reclamação, tá certo? Então, vocês vão realizar essas atividades de língua portuguesa, são bem tranquilos, leiam com calma, prestem atenção aí nas palavras, tá certo? Letra maiúscula no início das frases, o ponto final no final das frases, acentue as palavras corretamente, tá bom? Faça uma letra aí bem legível para que vocês possam entender a leitura, tá bom? São as atividades hoje de língua portuguesa. Realizem com calma e aí no dia da nossa aula virtual a gente tira as dúvidas, corrige então essas atividades, tá bom? Então é isso. Bons estudos para vocês, bom trabalho e aguardo vocês então lá no dia da nossa aula na sala virtual. Até lá!